É, não deu, né? Inclusive o que deu mesmo foi uma bela bosta. Olá, eu sou o Richard Grunhauser e na última terça-feira eu fiquei bem puto. Sim, na terça-feira mesmo, porque eu não consegui assistir o episódio no domingo. Mas enfim, a segunda temporada de The Last of Us terminou, e eu só posso dizer que esse último episódio me deixou muito decepcionado. Então senta aí na cadeira e vem comigo para o último vídeo dessa série, pois hoje eu te trago o review do episódio 7 de The Last of Us. Esse vídeo vai conter spoilers do último episódio de The Last of Us. Eu vou fazer aqui uma análise focada no último episódio, mas também vou falar da temporada como um todo. O começo do episódio até que vai bem, e na primeira cena temos Jesse tratando da flechada que Dina levou na coxa. Foi um momento bem tenso, visto que na vida real não é tão simples se recuperar de uma ferida dessas. Alguns cuidados dessa série me agradam muito, como o fato de Jesse empurrar a flecha através da coxa de Dina, ao invés de arrancar ela. Esse é o jeito correto de remover algo assim de um ser humano, visto que se ele simplesmente tentasse puxar a flecha, as pontas dela iriam rasgar a coxa inteira de Dina. Listen, if I pull it, it's gonna tear an artery. I need to push it through. How do you know that? What if it's the wrong way? I know where the arteries are. No, you don't. You're not a doctor. Dina, shut up! Jesse, assim como Dina na verdade, acabou se tornando um personagem muito mais legal do que Ellie. E aqui vem um dos principais problemas dessa temporada inteira na verdade, a burrice da protagonista. You ever gonna tell me how you found the theater? You ever gonna tell me what happened to you last night? É sério, eu passei a temporada inteira esperando um momento bom da personagem. E eu não digo só emocionalmente ou de entrega de atuação, porque isso até teve. Mas o que eu queria ver mesmo era a evolução de Ellie como uma sobrevivente. E mais do que isso, como a máquina de matar que ela é no jogo. É claro que não tinha como ter o mesmo nível de carnificina que tem no videogame, visto que a série é muito mais realista e pé no chão do que o jogo. Mas porra, me entrega alguma coisa. Coloca a Ellie sendo fodona uma vez que seja. Na primeira temporada, temos muito menos ação do que no jogo, mas mesmo assim temos cenas de Joel mostrando do que ele é capaz, principalmente no último episódio, no Hospital dos Vagalumes. Mas aqui não temos nada, e eu repito, nada, que mostre que ele evoluiu e aprendeu. A personagem parece ser apenas uma brucutu burra, que não consegue pensar 2 passos adiante, e é impossível achar isso razoável em um mundo como esse. Ela não iria durar 2 segundos sozinha, e ficou dependendo do preparo de outros personagens como Dina e Jesse para sobreviver. We have 2 more blocks. Just give it a minute, see if it dies down, and then we'll... E por falar em Jesse, ele pra mim foi um dos poucos pontos bons desse episódio. O personagem é muito bom, e eu acho ele inclusive melhor do que no jogo. Lá ele apenas segue Ellie, e ajuda ela em sua vingança. E não temos quase nenhum desenvolvimento do personagem. Já na série, Jesse tem uma personalidade bem mais marcante, e ainda descobrimos alguns detalhes do seu passado, que nos mostram como as suas motivações funcionam. Because the people at Jackson took me in, raised me, cared for me. Mas nem tudo são flores, porque a série não pareceu satisfeita com apenas isso, e ficou querendo forçar mais ainda a nossa preocupação com Jesse. Teve pelo menos umas 3 vezes que o personagem enfatizou que não podia morrer, e isso me pareceu uma maneira fraca de tentar nos surpreender com seu destino final, o que para mim só virou uma escrita bem fraca mesmo, coisa que não é exclusiva desse episódio. I am not dying out here. Not for any of them. As interações de Jesse e Ellie só reforçaram como a protagonista ficou enfraquecida, pois até um personagem que é bem secundário no material original ficou muito mais legal do que ela. Eu gosto muito da Bella Ramsey, e inclusive acho que ela é uma excelente atriz, mas o roteiro prejudicou demais a personagem. Tivemos apenas uns poucos bons momentos dela, com um destaque sendo a cena com Nora no episódio 5. Eu acho que a ideia dos roteiristas era suavizar um pouco os atos cruéis de Ellie, para que o público não criasse uma repulsa contra ela. Mas eles só conseguiram deixar a personagem fraca mesmo. O último momento decente da personagem foi no diálogo com Jesse na livraria, quando ela decide de vez que não consegue deixar a sua vingança de lado, e vai ir atrás de Abby mais uma vez. Let me tell you about my community. My community was beaten to death in front of me while I was forced to fucking watch. A partir desse momento o episódio vai ladeira abaixo, e eu sinceramente não entendi as escolhas de roteiro que foram feitas aqui. Assim que ela entrou naquele barco, eu criei expectativas bem altas. Afinal, a cena que vem a seguir é uma das mais marcantes do jogo, se não a mais. E olha, que bela bosta, hein? Já começou tudo errado quando Ellie é atingida por aquela onda. E nesse momento eu pensei, ok, eles vão criar uma dificuldade, mostrar que ela quase morreu indo atrás da vingança. Mas no fim ela vai parar na Ilha dos Serafitas. Tá de sacanagem, xerife! Eu juro que eu comecei a ficar indignado olhando pra TV. Será que eles teriam a coragem de mudar o final do 3º dia de Ellie? Tipo, é sério isso? No, I'm not from here!
Mas ok, felizmente eles não tiveram essa ousadia, e a protagonista consegue voltar para o barco e enfim ir para o aquário. Mas aí para um pouco e pensa comigo, por que caralho então essa cena existe? Dá pra literalmente fazer um corte seco e tirar essa sequência inteira do episódio, e não ia mudar nada na história. Eu não consigo pensar em um único motivo para essa cena existir, e parece que foi só uma encheção de linguiça mesmo. O que não faz sentido, visto que outras coisas que existem no jogo foram cortadas. Parece que serviu só pra me deixar puto mesmo. Tá bom, mas não se vide. Mas ok, continuando. No jogo, quando a Ellie entra no aquário, ela é imediatamente atacada por um cachorro e acaba matando ele. Eu acho que cortaram isso com aquela ideia que eu falei antes aqui no vídeo, de deixar os atos de Ellie menos condenáveis. Afinal, se tem uma coisa que o público odeia, são personagens que matam animais. Mas a covardia desse roteiro não parou por aí, pois enfim tivemos o confronto de Ellie com Owen e Mel. Where's Abby? You gotta be kidding me. Okay, easy. Eu odeio ser o chato que fala que no jogo foi diferente, blá 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 blá. Mas tem certos pontos de uma adaptação que eu não aceito que mudem, que seriam as partes chaves de uma história. E até então a série não tinha falhado muito nisso. Todos os momentos principais, como a morte de Joe e Ellie torturando Nora, estavam muito bem feitos e fiéis. Mas aí eles atingem o auge da história de Ellie em Seattle e decidem que não, nós não podemos chegar tão longe assim. No jogo, a Ellie realmente não quer matar o casal, mas no momento que é atacada, ela é revida e mata os dois sem dó. Em sua cegueira por vingança, a protagonista parece não se importar com quem quer que esteja no seu caminho, e consequentemente acaba matando uma mulher grávida por isso, coisa que ela sim se arrepende, mas aí já era tarde demais. Já na série, e novamente pela covardia dos roteiristas, eles colocaram a Ellie matando a Mel sem querer? É sério isso? Que merda foi essa, mano? Cadê a Ellie sangue nos olhos que a gente tanto viu no jogo? Cadê a sede de vingança? Cadê o ódio? Alguns vídeos atrás, eu comentei que a Ellie parecia ter finalmente chegado no ponto que estava no jogo, e que nós enfim teríamos a personagem como ela originalmente é. Mas eu estava errado, né? Pois eles realmente transformaram a personagem em uma menina burra que não sabe o que quer, que não consegue pensar 2 segundos à frente e que se arrepende de tudo o que faz. I don't know how to do that. I do. Eu realmente acho que eles tentaram passar um pano pra Ellie, talvez para o público não criar um certo ódio pra personagem. Mas porra, o incômodo que essa história nos causa é justamente o que eu acho mais genial do segundo jogo. Porque mesmo a gente estando embarcado na vingança junto com Ellie, aos poucos vamos sentindo o erro das ações da personagem. E na série a história não conseguiu chegar nem perto do que o jogo foi. Ellie! Então vamos para o final do episódio. E aqui temos mais uma cena que pode ser colocada lado a lado com o jogo. Eu lembro de comentar com a minha namorada antes da série estrear sobre como seria difícil de adaptar esse roteiro, principalmente pela estrutura bem diferente da história. A nossa maior dúvida era onde eles iriam dividir as temporadas. E eu achava que eles iriam revezar os dias de Abby e Ellie, e mostrar as duas ao mesmo tempo. Já minha namorada imaginou que a segunda temporada seria focada nos 3 dias de Ellie, e a terceira nos 3 dias de Abby em Seattle. E bom, novamente eu estava errado, né? E agora vamos ter que esperar 2 anos para saber como o confronto entre as duas termina, pois a cena corta para Abby acordando na base dos lobos, e agora estamos de volta no primeiro dia em Seattle. Bom, eu passei todos esses vídeos falando do saldo final de cada episódio, mas aqui eu vou fazer um pouco diferente e falar de o saldo da temporada como um todo. E esse último episódio foi tão ruim que abaixou a média da temporada inteira, que pra mim acabou ficando bem fraca. Eu ainda mantenho algumas opiniões, como achar que o segundo episódio da temporada é um dos melhores que eu já vi na vida. Além disso, eu acho que essa série está muito bem produzida tecnicamente. A base dos lobos na última cena está linda demais. E um outro detalhe legal são esses guindastes caídos no fundo dessa cena, coisa que quem jogou o jogo conhece muito bem. Mas no final ficamos só nisso, né? Uma série linda, muito bem atuada, mas com um roteiro muito ruim. E agora esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de clicar no like aqui embaixo. Também deixe nos comentários o que você achou desse último episódio de The Last of Us, e o que achou da temporada inteira também. E também se inscreve no canal para ficar ligado sempre que eu lançar um vídeo novo. Um beijo pra quem assistiu até aqui e até a próxima.